E a palavra diz em Atos 2,42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma coisa importante, amados, nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos entender a palavra como a palavra é. E uma coisa que eu tenho percebido nesses tempos, de quase 30 anos de crente, é que muitas pessoas elas têm deixado a palavra. E quando nós lemos em Gálatas, a palavra diz, Paulo escrevendo para os Gálatas, eles tinham deixado o evangelho, eles tinham deixado a palavra bem fácil. Ele disse: eu me admiro que aquilo que eu tenho ensinado a vocês tenham deixado tão rápido. E quando nós lemos Mateus 4, Lucas 4, a palavra fala sobre o semeador que saiu semear a palavra, e 3 corações, de 4 pessoas que receberam a palavra, uma só reteve a palavra e recebeu resultados da palavra. Por quê, amados? Quando nós lemos Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que eles ficaram tardios, eles endureceram o coração no que diz respeito ao aprender. Porque, amados, a disposição da gente praticar a palavra não é sair de casa e chegar aqui e ouvir e pronto. Não, isso é o primeiro passo. Algo que demonstra que você tem disposição em permanecer na doutrina é você fazer na sua casa o que a palavra diz. Muitas vezes as pessoas estão procurando novidades, quando fazer o básico da palavra é suficiente. Nós temos ensinado sobre uma confissão constante e diária. Eu te pergunto, não sei o quanto você confessa a palavra, mas responda para você mesmo: o quanto você confessa a palavra? O quanto você tem feito aquilo que Jesus ensinou sobre a questão da fé? Quando Jesus passou por aquela figueira e a palavra diz que não tinha fruto, ele falou para a figueira e a figueira morreu desde as raízes. Ele ensinou algo a gente ali sobre confessar a palavra. Jesus estava mostrando que para um monte sair não precisa crer, tem que confessar. Porque o que faz as coisas acontecer não é a fé, é a confissão da fé. Hoje pela manhã, lendo Alimento Diário de irmão Ken Ferreira, sempre eu libero nos grupos e lá tem algo: o que você tem dito? E ele começa a explicar que o que muda não é o que a gente crê, o que transfere um monte não é o quanto você crê. Você pode ser um homem de uma fé grande, uma mulher de uma fé grande, mas se essa fé não for liberada, não serve de nada. É a mesma coisa você comprar um carro, botar na garagem e deixar ele novinho lá, você tem um carro. Mas qual o benefício você tem se você não encher o tanque e sair e andar nele? Não tem nenhum. Tem muitos crentes crendo, mas não está fazendo aquilo que a palavra diz, que é a confissão. Quando o momento que você começa a confessar a palavra, você vai liberar a sua fé e alguma coisa vai acontecer. Porque somente crer com o coração não muda nada. Não muda nada, amados. E o diabo, ele consegue deixar as pessoas mudas e quietas diante das circunstâncias no que diz respeito a falar a palavra. Porque tem muitas pessoas que dizem crentes, já fizeram remo, fizeram isso, fizeram aquilo, e ainda vivem falando incredulidade. Jesus nunca mandou você falar incredulidade. Jesus nunca mandou falarmos morte, falarmos condenação, falarmos que não vai acontecer. Muito pelo contrário, ele diz que tudo é possível aquele que crê, aquele que libera a sua fé. Em Marcos 11 ele falou como a coisa deveria acontecer. Mas o que nós encontramos, amados, é um monte de gente dizendo: eu acho que não tem jeito, aqui é muito difícil, agora morre. Meu Deus do céu, e desesperado. Um passo para praticar a palavra. A Bíblia diz aqui que aquelas pessoas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, quando era a mesma doutrina que Jesus ensinava. O escritor aos Hebreus começa falando fé em Deus. Primeira coisa, fé em Deus. E a nossa fé não é demonstrada pelo quanto conhecemos, mas pelo quanto falamos. Amém? Não adianta ser um grande conhecedor se é um mudo, se não fala a palavra. E eu percebo, amado, que aquelas pessoas que conhecem a palavra muito e que falam pouco, são as pessoas que mais murmuram. São as pessoas que mais falam incredulidade. São as pessoas que mais falam aquilo que não deveria falar. Existia algo aqui, amados. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo.
E a doutrina de Cristo começa com fé em Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar o Senhor. E eu creio, amados, que não existe outro caminho para trilharmos. A palavra mostra que Deus imaginou um mundo em Gênesis 1. E Deus creu que aquele mundo existisse e Ele confessou. E deixa eu dizer uma coisa nessa manhã, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, minha irmã. Se Deus quis que algo acontecesse, creu e falou, teve que confessar para aquilo existir, comigo e com você não é diferente. Diga para o irmão que está ao seu lado, se Deus confessou para existir, temos que fazer isso. Nós queremos que uma mudança aconteça, amados, porque nós cremos ou desejamos, mas não vai acontecer. O mundo que existe hoje foi porque Deus creu e confessou. Principalmente porque Deus confessou. Porque se Deus tivesse crido apenas, nada disso teria acontecido. Então eu imagino que estamos diante de algo tão simples, mas que tem sido uma barreira muito grande para as pessoas, que é usar a sua língua para falar a palavra. Porque uma coisa interessante, amados, não é falar positivo. Não é pensar positivo, é pensar a palavra e falar a palavra. Eu não estou falando aqui de poder da mente, de falar positivo, não falar positivo, que não vai acontecer. Porque para as coisas acontecerem, Deus falou a palavra. Amém? O que faz acontecer, amados, é a palavra de Deus na nossa boca, liberada com fé, para acontecer. E Deus precisou disso. E Deus fez isso. Comigo e contigo não é diferente. Nós precisamos ser imitadores do Senhor. A palavra diz, Romanos 4, que Deus é aquele que creu, é aquele que crê e que chama a existência. Deus chama, haja, venha, dividam-se as águas. Deus creu e Deus falou para acontecer. E eu acredito que muitos de nós estamos com algumas coisas sem acontecer, porque nós estamos dizendo, eu creio que vai acontecer. Pastor, eu creio que vai acontecer. Amados, eu vejo crente dizendo isso. Eu quero ver crente dizendo, eu tenho confessado todos os dias a palavra. E vai acontecer. Não é porque eu creio, é porque eu confesso. E eu creio no que eu confesso. Porque Marcos 11 diz que se eu confessar e eu crer no que eu confesso, vai acontecer. Há um potencial dentro de cada um de nós que precisa ser explorado. Que precisa ser usado. Deus nos colocou aqui na terra, mas não foi para Ele nos usar como marionete lá de cima. Não. Foi para a gente tomar uma posição aqui na terra. E dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer. Você está aqui à vontade de Deus para a sua vida. Amém? Talvez você tenha outros planos e outras coisas para fazer hoje de manhã. Mas você decidiu consagrar essa manhã ao Senhor. Sabe que Jesus tinha outra vontade também? Mas Jesus disse, eu vou descer, Pai, mas não vou fazer a minha vontade não, vou fazer a tua. E quando ele chegou aqui na terra, João 8,36 me parece, 6,38, ele diz, eu não vim fazer a minha vontade não, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Você lembra que a palavra diz que Jesus foi tentado no deserto? Sabe que aquilo que você não tem vontade de fazer, não é tentação? Mas aquilo que você tem vontade de fazer e não faz é tentação, quando a oportunidade chega? Você pensa que Jesus não queria transformar a pedra em pão e comer e encher o bucho? Claro que queria. Porque ele foi tentado naquilo ali. Então se ele não quisesse, não era tentação. Foi tentação, ele queria fazer, ele queria transformar. Mas ele decidiu, eu não vou fazer a minha vontade. E pecado é quando você cede à tentação. E você faz aquilo que você quer fazer. Você acha que Jesus não queria toda a glória do mundo e todo mundo dizendo, isso aí é o Cristo, ó, todo mundo hoje. Imagina, Jesus tivesse se rendido a Satanás, todo mundo hoje adorando Jesus. O mundo hoje estava todo mundo aos pés de Jesus. Mas Jesus estava aos pés do diabo. Foi tentação? A Bíblia diz que foi.
Então, se Jesus não quisesse isso, não tinha sido tentação. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade. A minha vontade é ser amado, aplaudido, ovacionado, né? Uma palavra bem nova hoje, né? Por todo mundo. Queria demais isso. Mas não é isso que meu pai quer. Então eu decido fazer o que meu pai quer. Vou fazer o que ele quer, não é o que eu quero. Por isso que a Bíblia diz que foi tentação, amado. Tentação é aquilo que você deixa de fazer. Você quer fazer. Você diz: eu quero fazer. A oportunidade é boa. A coisa é grande. Mas eu não vou fazer porque Deus não quer que eu faça. Amém? Não é pecado ser tentado, não. Pecado é você ceder à tentação. Até porque ninguém começa o dia dizendo: hoje eu quero uma tentação hoje. Não. Ela vem se você chamar. Você está entendendo? Aleluias. Quando eu estava orando aqui, amado, sobre arrependimento, sobre o corpo, às vezes nós estamos julgando pessoas, falando do bebarrão, do comilão de outras pessoas lá fora, mas estamos dentro de igreja e andando como o mundo. As vestes têm sido igual às vestes do mundo, a mulher mudando. Porque a sua vontade é expor o seu corpo. Mas a vontade de Deus está escrito na palavra. O seu corpo. Antigamente a gente pregava isso só para mulheres, né? Hoje é para homem também. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não é para ser um vaso que anda na rua desejado pelos urubus, pelos os carnais. Não. Você é morada do Espírito Santo. E a vontade de Deus é que você ande santa, que você seja uma mulher santa, um homem santo. Às vezes nós dizemos que somos santos, mas somente na igreja. Anda todo bacaninha para a igreja, mas vai para a academia, vai para a padaria, vai para outro lugar. Anda com a roupa que até tem pessoas do mundo que não andava. Tão colada, tão fina. E vê até, como é que chama aqueles buraquinhos? As celulites. Vergonha, irmão, como dizia pastor Bando, para um crente. Aí você olha para a pessoa do mundo, e diz: como é que uma pessoa é desse jeito? E por que você é desse jeito? Aleluia. Hoje de manhã é consagração, e consagração é para a gente derramar mesmo o que a gente está resistindo, porque eu sei que tem muita resistência à vontade do Senhor, amados. E essas consagrações é para a gente tratar mesmo, para a gente mudar mesmo. Porque eu vejo que Deus quer mudar a igreja para um destino tão poderoso, que o mundo vai se render aos pés de Jesus, quando olhar para a sua vida. Amém? Os demônios vão correr. As pessoas vão entender: é disso que eu preciso. Aleluias. A gente já viu uma consagração constante. E essa consagração na primeira semana, no primeiro domingo, é exatamente para você dizer: Senhor, essa semana eu começo consagrando esse primeiro dia a Ti. Esse primeiro dia, essa primeira semana, esse primeiro mês, primeiro dia do mês, é entrega total. É arrependimento total. Chega. Para mim chega, amados. De Deus está tratando as mesmas coisas, as mesmas coisas. A gente muitas vezes critica as crianças, porque temos que dizer para ela todos os dias: escova os dentes, vai tomar banho. Mas eu vejo Deus fazendo isso com a igreja constantemente. Cuidado com isso. Cuidado com as vestes que tu veste. Dá o teu dízimo e as tuas ofertas. Faz isso e aquilo outro. Eu vejo Deus fazendo isso direto, amados. Insistimos em não crescer. Insistimos em ser criança. Os anos se passam e às vezes as coisas travaram. Porque somos crianças. E existem tantas coisas em Deus para adultos. E a questão espiritual, o crescimento espiritual parte de cada um. Não tem como o pai fazer o filho ficar adulto. É ele.
É um processo natural dele. Não tem como Deus fazer você adulto, é você. Diga, sou eu. Sabe quando nós começamos a entrar na maturidade? É quando Deus não precisa falar duas vezes a mesma coisa conosco. Percebemos que começamos a crescer. Deus diz alguma vez e é suficiente. Eu lembro quando eu era criança, meu pai falava muitas vezes, e às vezes tinha que bater. Mas eu fui crescendo. Eu fui amadurecendo, que eu não cresci muito. E meu pai dizia, eu quero assim, assim, assim. Eu, ok, meu pai. Acabou-se. E o resultado? Está amadurecendo, está crescendo. Eu lembro que antigamente quebrava a cabeça. Tinha que bater para fazer. Agora, dá uma ordem. Designa a tarefa. Não questiona. Isso é crescimento. É quando Deus começa a dizer uma coisa para você, e Deus não precisa mais dizer de novo, não. É Deus tratou com a roupa, acabou-se. Pai, não serve para mim. De outra pessoa, não serve para mim mais. Se não é para te glorificar, acabou-se. Porque enquanto, amados, nós não fizermos de Lucas 6,38 ou 8,36, fazer aquilo que Jesus fez, eu não vim fazer a minha vontade, mas aquele que me enviou. Enquanto nós não tomarmos essa posição, amados, vamos ouvir do Senhor insistindo conosco. Meu filho, minha filha. E os anos se passam. E nós não podemos continuar do mesmo modo. Deixa eu terminar com Hebreus 6,38. Hebreus 5,12. Abre lá. Glória a Deus. Dia 1º de dezembro, a nossa outra consagração, não preciso nem ligar mais para você. Você deve estar aqui. Aleluias. Hebreus 5,11, a palavra diz sobre isto. Ele está falando sobre algumas coisas anteriores. E ele diz o seguinte, no 11: sobre isto temos muitas coisas a dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tardios em ouvir. A primeira vez que eu li esse versículo, eu pensei que a Bíblia era de difícil interpretação. Para mim estava dizendo aqui, rapaz, não estão entendendo porque é de difícil interpretação. Mas não é, amados. O problema aqui não é ser de difícil interpretação. Está no restante aqui do versículo. Vos tornastes tardio em ouvir. O que tem acontecido é que muitos crentes têm escutado a palavra, não têm ouvido. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo escutar. Você está entendendo? Escutou? Não. Às vezes a gente vem para a igreja com o órgão auditivo para escutar, não é para ouvir. Então, se pergunta, como foi? Não sei. Mas se você ouvir, você sabe. O problema é que está escutando. Menina que escuta. Às vezes você tem que pegar nas orelhas deles, né? E dizer, escute, preste atenção o que eu vou falar. Às vezes você está querendo falar uma coisa séria e a criança está para lá e para cá. Aí você precisa pegar na orelha, levantar até perto da sua boca e dizer, escute o que eu vou lhe dizer, preste atenção, para depois você não dizer que eu não disse. É assim ou não é? Nessa manhã Deus está fazendo isso, está puxando na nossa orelha, levando até perto da boca dele, para depois não dizer que ele não disse. E ele está dizendo aqui que a questão de entender é porque se tornou tardio para ouvir. Aí continua dizendo, porque devendo já ser mestre, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite,
e não de alimento sólido. Que coisa, amados. Será que nós vamos ficar barbudos tomando leite? Não sei se você sabe, mas o leite ele não tem muito, não traz muito resultado na vida de adultos, não. Você sabe que o único adulto que toma leite é o homem? Os animais chegam um tempo que eles deixam o leite de lado. O homem é quem insiste em tomar leite. E a gente ainda tenta levar isso para o mundo espiritual. Você já parou para pensar nisso? Imagina você que ser criado só com leite. Por mais que seja com leite de jumenta, né? Que diz que leite de jumenta é o leite mais forte que tem. Se você tentar viver com leite de jumenta, você não vai muito longe. Porque a sua estrutura hoje precisa de algo sólido. E a palavra diz que algo sólido é alimento de adulto. Diga, irmão, coisa sólida é alimento de adulto. E não existe algo mais sólido do que a palavra. Você já levou uma pancada com a palavra que diz, rapaz, hoje a palavra não foi líquida não, foi sólida mesmo. Deus está querendo, amados, que a gente se incline para a palavra e pare de mimimi, pare de criancice. Amém? Ele diz, ora, qualquer que se alimenta de leite, ainda é inexperiente, é menino na palavra da justiça, é criança. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pela prática e as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Essa palavra, amados, ela precisa ser exercitada. Quando exercitamos a palavra, quando nos alimentamos com a palavra e exercitamos a palavra, vamos discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? E nós temos procurado crescer nisso, amados. Eu tenho sempre tocado, irmãos, leia os livros de irmão Reiga. Queridos, nós temos uma visão na nossa igreja, que para você não errar o que nós cremos, o que nós cantamos, às vezes as pessoas dizem, pastor, porque as músicas lá são diferentes? Porque nós não cantamos qualquer coisa. Nós não cantamos o sucesso do momento. Não, nós cantamos a palavra. Se não tiver na palavra, está proibido de cantar aqui em cima. Amém? Está proibido de cantar aqui em cima, nós vamos cantar a palavra. Porque eu vejo muito sucesso do momento aí, amados, que misericórdia. Música totalmente fora da palavra, tem muita sofrência gospel. Sofrência cristã. Eu não quero ninguém com sofrência cristã aqui em cima. Eu quero cantar na palavra. Aquele que você bate e diz, não, está na palavra. Se tiver uma sombra de dúvida, não canta. Amém? Aleluias. Então tem uma visão. Você quer saber da nossa visão? Lê os livros de irmão Reiga, pastor Bud, dos nossos escritores e que você vai saber o que nós cremos e o que nós pregamos. É tanto que pensando em você, hoje de manhã, as meninas colocaram os livros ali. Você vai comprar livro hoje de manhã, que nem em Campina Grande você vai comprar, nesse valor. A gente vai vender por 40% de desconto, para que você tenha acesso a livros bons, que você não vai ficar, o verbo crê nisso, crê naquilo, e isso, e aquilo, não. Tem uma leitura, amados, de livros e da palavra junto, porque você vai crescer e amadurecer sabendo o que vai falar. Não mistura a tua fé, não lê tudo que está aparecendo no mercado, não lê tudo que você vê na internet, não canta tudo que está saindo na rádio, batendo nas paradas do ônibus, ou de sucesso. Ok? Existe uma perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Mas ele começa, existe uma perseverança na doutrina dos apóstolos. Então existe uma doutrina que precisa ser observada e seguida. Não podemos viver de qualquer forma. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês que pregam. Existe uma doutrina chamada imposição de mãos. Quase não se vê, né? A nossa igreja, eu acho que a única igreja que faz é a nossa. A imposição de mãos.
E imposição de mãos, amados, não é somente para expulsar demônio, não. E Jesus ensinou como doutrina. Então você que prega, você que ama as pessoas, impõe as mãos. É bíblico. Imposição de mãos é uma doutrina de Jesus, viu? Que já veio do Antigo Testamento e está aqui. Quando você lê Hebreus capítulo 6, vai ter lá imposição de mãos. Então era uma doutrina de Cristo. Está aí, Hebreus 6:2, ensino sobre batismo e imposição de mãos. Então, pastores, impõe as mãos sobre as pessoas. Ministro, impõe as mãos sobre as pessoas. Amém? Imponham para liberar uma bênção, imponham para abençoar, imponham para cura, imponham para expulsar demônios, se tiver. Amém? Impõe as mãos. Deixe de impedir o que Deus tem, porque muitas vezes o que Deus tem está nas suas mãos. Quando você toca na pessoa, algo é transmitido. Então você que prega, amados, faz isso.